nesta noite? Glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos e falar com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Que Ele venha quebrantar os nossos corações nesta noite, que Ele venha sondar e que venha nos encher com azeite novo dEle. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, eis aqui os Teus vasos, eis aqui os Teus instrumentos nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, que venha do Teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo força, trazendo a alegria do Senhor, trazendo a esperança e trazendo salvação para as nossas vidas. Papai querido, eis aqui o Teu servo, que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. E mais esse único propósito de Deus, nos levar para a vida eterna. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 2 Pedro capítulo 1. Versículo 16. Lá no finalzinho. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando para a glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no momento santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podeis assentar, irmãos. Quando nós começamos a caminhar com Deus, uma das coisas que Deus tira da nossa imaginação, Ele sempre coloca certeza no nosso coração, Ele tira as dúvidas de que Ele está andando conosco. Ele fala, porque Deus fala, Deus é vivo, Deus inspira, Deus guia. O problema é que, num determinado momento da vida, os homens começam a fazer a sua vontade, fazer do seu jeito, desviar da palavra de Deus. Aí Deus vai lá
e leva profetas para mostrar que estão no caminho errado, porque Deus continua falando com o seu povo, porque Deus preocupa, Deus ama, a obra é dele, e Deus é quem escolhe os seus. Ao longo dessa palavra nós vamos ver que, aos nossos olhos, nós nunca escolheríamos certos homens para fazer essa obra de Deus. Isso é que é mais maravilhoso. Deus escolhe, capacita e guia nos caminhos. Assim foi na vida de todos esses grandes homens. E assim sempre será na nossa vida, porque também fazemos parte dessa caminhada. Você não imaginaria que Deus ia escolher pescadores para fazer uma obra grandiosa como essa. Ele escolheu. Ele escolheu Mateus, que era um publicano, que vivia no dia a dia lidando com dinheiros, com outras responsabilidades. Em Mateus 3, a palavra de Deus fala assim, Mateus 3, vamos navegar na palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se nós olharmos com olhos humanos, sem o conhecimento da palavra, você olharia João Batista e você reconheceria nele a obra de Deus? Provavelmente não no começo. E é assim que Deus faz, porque a obra é dele, e é ele é quem escolhe, é ele é quem capacita. Os fariseus, os saduceus estavam nos templos, fazendo também a obra, mas da sua maneira já tinham se perdido da essência de Deus, da palavra de Deus. Tanto é que mataram Jesus. Quando João Batista começa a pregar no Jordão, amando do Senhor, fazendo a obra que Deus tinha designado para ele, numa vida regrada, numa vida com muita dificuldade, no deserto. E esse é o verdadeiro intuito da pregação, da palavra. Te coloca no deserto, porque no deserto você vai alimentar do que Deus tem para você. No deserto é que a gente vai ver milagres, é que milagres vai acontecer, até chegar no momento que você vai passar da fase do deserto para a terra de Canaã, porque você aprendeu a honrar a Deus, a amar a Deus, a confiar em Deus, a andar com Deus, e tudo isso que nós sabemos, porque nós já temos vários anos que nós estamos andando também nessa caminhada, porque também fazemos parte dessa obra de Deus, a qual muitas pessoas olhando do lado de fora não acreditam ainda, mas o tempo isso vai crescer, porque quando você faz a vontade de Deus, no tempo de Deus, as coisas acontecem, e tem acontecido no meio de nós. Ou você acha que João Batista, quando começa a pregação no Rio Jordão, já havia milhares e milhares de pessoas indo ser batizadas por ele? É claro que não. Mas a insistência, a vontade, Deus falando no coração, a fé, porque ter fé é mesmo quando a coisa está complicada, você continua dando glória a Deus. Isso significa que você confia nele, que aquele momento que está passando é porque ele está permitindo para cada um de nós. Aos olhos dos fariseus que estavam nos seus templos, nem dava moral para aquele tal de João Batista, porque eles sabiam que era João Batista, porque era filho de Zacarias, que fazia parte do sacerdote do templo. Eles sabiam, mas não queriam ir lá. Mais um doido ali pregando a palavra, igual aqueles quando você passa, vê na rua glorificando o nome de Deus, você não sabe o poder que Deus usa aquelas pessoas.
Porque Deus usa os humildes, aqueles que estão pregando o evangelho de verdade, para que as pessoas sejam transformadas. E esse era o intuito de João Batista: arrependei-vos, dai frutos verdadeiros de arrependimento. Qual o fruto verdadeiro de arrependimento? Tudo isso que nós conhecemos: não cobiçaram, rapaz e mãe, andar nos caminhos do Senhor, ajudar o próximo, e tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração, e vai colocar cada vez mais, e quanto mais você estiver disposto, mais você crescerá. João Batista foi crescendo. Os fariseus apareceram no primeiro momento? Claro que não, cada um ficou no seu canto. Mas quando passaram-se alguns anos, o povo começou a ir e começou a ser batizado, e começou a sentir-se bem, e começou a falar para as outras pessoas, porque a palavra de Deus verdadeira, ela é contagiosa, ela vai transmitindo para outras pessoas. Eu fui lá no Rio Jordão, aquele homem me batizou, aquele com aquelas roupas de couro, aquele que come gafanhoto, exatamente. Está vendo como que Deus usa? Deus vai sempre na contramão daquilo que nós estamos começando a enxergar. Aquilo que o mundo enxerga é totalmente diferente. Ele quer ver brilho, ele quer ver ouro, ele quer ver poder, e Deus começa lá embaixo, pequenininho, para mostrar para vocês que se vocês continuam crescendo na palavra, começam de baixo para cima, vai chegar no momento que vocês vão ficar lá em cima, e alicerçados na palavra de Deus. E aí pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir tudo quanto é, a sua casa não vai cair, a nossa casa não vai cair, porque também fazemos parte dessa obra de Deus, fomos escolhidos por Deus para fazer essa obra. Nós estamos aqui porque Deus determinou nós estarmos aqui nesse lugar, capacitando cada dia um pouco da presença do Senhor, aprendendo cada vez mais nas coisas mínimas, igual João Batista. E aí o que acontece? Depois de um tempo que a palavra de Deus fala que todo o Jordão e toda a adjacente, Jerusalém, todo mundo estava indo batizar. E aí o que acontece quando todos eles estão indo? Aqueles fariseus que não davam a mínima importância, porque não acreditavam que ele estava sendo usado por Deus. Aqui nesse momento, 400 anos Deus não tinha falado com esse povo. Depois que saiu do cativeiro, o povo, Deus manda reconstruir, depois ele se cala. 400 anos havia passado. De repente, João Batista está sendo usado poderosamente aqui nesse lugar. Nós temos que continuar sempre acreditando e tendo fé no nosso coração. E Deus fala, Ele fala. Deus nunca deixa o seu povo enganado. Deus falou com Zacarias quando ele estava no templo, que ele ia ter um filho, falou: você vai pôr o nome dele de João Batista, ele vai ser grande diante de Deus. Nós temos que ser grandes diante de Deus, não importa com os homens, a não ser para salvá-los, salvar a sua alma. Mas temos que obedecer a palavra de Deus, que é mais importante do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque a partir do momento que você se humilha, que você anda, que você quer aprender, que você pede, Deus dá. É assim no meio de nós. É só a gente dar uma olhada um pouquinho para trás e vocês vão ver a mudança já na vida de vocês, milagres que já aconteceram na vida de cada um de vocês, e continuará acontecendo, porque Deus é infinito, Deus é eterno. E se nós começamos a andar também, nós começamos a fazer parte dessa eternidade. É Deus quem escolhe. Então todos aqueles fariseus no templo com as suas roupas grandiosas, achando que estava tomando conta de tudo, e de repente Deus começa uma obra lá no deserto, longe de tudo, longe do conforto, longe da boa vida, longe do ouro, longe da prata, com uma pessoa que ninguém dava a mínima, mas de repente milhares de pessoas estavam descendo aquele lugar, e os próprios fariseus começaram a ir também, para perguntar: quem é você? Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é um profeta? Não, eu não sou um profeta. Mas o que é mais interessante de tudo, que eu falo para vocês, que Deus nunca deixa o seu povo enganado, que João Batista sabia quem era ele.
que Deus fala para cada um de nós. João Batista, quando falou, eu sou a voz que clama no deserto, citando Isaías, ele já sabia que ele era aquele profeta que Isaías tinha falado. Olha, tanto que é maravilhoso quando você anda com Deus. Quando você anda com Deus, você anda na luz, você enxerga onde você está pisando, você vê onde você está indo, você sabe que você é fortalecido, protegido pelo poder e a palavra de Deus. João Batista teve o tempo dele, mas ele honrou tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. João Batista batizou um Deus. João Batista foi um homem que conseguiu batizar um Deus. Quando João Batista completa aquela obra de uma maneira tão bonita e tão grandiosa, mostrando para nós, quando nós fazemos de verdade as coisas de Deus, quando nós colocamos dentro do nosso coração e continuamos nos esforçando, porque não é fácil, porque todo dia o mundo vem contra você, mas Jesus falou, eu venci, e vocês também podem vencer, porque vocês não estão lutando sozinhos agora. Estão lutando com o meu espírito dentro do coração de cada um de vocês. Então vocês também são vencedores. E quando nós continuamos na batalha contra o mal, continuamos pregando o Evangelho, o final você sabe o que é? É um encontro com o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da reunião, da palavra, do alimento, do crescimento. E aquele homem a qual ninguém dava moral, a qual ninguém dava importância, está escrito aqui no livro da vida, e mais de 2000 anos as pessoas estão pregando sobre João Batista, porque fez a obra de Deus grandiosamente. E é isso que nós temos que nos importar, saber que quem escolhe é Deus, porque a obra é dele. Em Atos, capítulo 9, Atos 9, Atos 9, 1 ao 5. Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Se você estiver sendo perseguido por Paulo, e às vezes nós já fomos perseguidos pelo mundo, porque quando você prega o Evangelho, quando você prega de verdade a palavra, perseguição é uma honra para nós. Significa que a palavra está tocando o coração das pessoas. Aqueles que forem ovelhas do Senhor vão vir ao caminho, aqueles que não são, vão ficar intrigados, vão ficar nervosos, vão ficar tudo isso. Agora você olha para Paulo, para Saulo nesse momento, você escolheria Saulo para fazer a obra de Deus? Claro que não. Mas a obra é dele. E o intuito, que é mais bonito, a obra é dele, e é Deus quem escolhe aqueles que vão andar na sua obra, que vão fazer a sua obra. E mais uma vez, contra tudo e contra todos, contra as regras que o homem acha que sabe de alguma coisa, ele escolhe esse Saulo. De uma forma, numa estrada de Damasco, indo a perseguir os crentes que estavam pregando o Evangelho, ele tem uma surpresa, uma luz brilha, uma voz fala no seu coração, e a partir desse momento ele cai e fica cego. Ananias também aparece nessa história, só que Ananias era um discípulo, era um homem de Deus, era um daqueles que estavam sendo perseguidos. E quando o Senhor Jesus toca no coração para ele, falando para ele ir lá e colocar as mãos em Saulo, porque estava cego, ele se assusta, mostrando para nós, é verdade, né? Como que eu vou lá, Senhor? Esse cara é perseguidor da igreja.
Mas aí o Senhor falou assim: não é mais, não é mais. Vai, porque ele é para mim um vaso de honra. Então nós temos que agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos sob essa palavra. Porque assim como esses grandes homens, o que nós podemos oferecer a Deus senão a nossa fé, o nosso caminhar, a nossa vontade de querer mais mudança, de querer mais transformação, de querer ser usado por Deus para curar as pessoas, porque a palavra de Deus fala que se você tiver fé como a minha e andar nos meus caminhos, farão obras tão grandiosas ou maiores a que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Jesus falou isso. Ah, é? Mas é verdade? É claro que é. Olha o que o Senhor fez na vida desse grande homem de Deus. De um perseguidor, ele torna ser um perseguido. Os dois lados, olha que coisa interessante. Saulo se vê diante de os dois lados não confiarem mais nele. Nem os fariseus, a qual ele estava junto para perseguir, e nem os crentes, a qual ele perseguia. Teve que Barnabé interceder, porque conheceu a história dele, andou juntos os dois, ele aprendeu muito com Barnabé, mas foi depois de 10 anos que ele começa a levantar a igreja, a ser usado por Deus. Ele soube esperar. Você sabe esperar? Nós sabemos esperar o tempo de Deus, porque isso é ser crente. Esperar não significa você ficar parado, esperar o tempo, mas você continuar ouvindo, aprendendo, crescendo espiritualmente, para que num determinado momento você comece a dar frutos. Frutos. Porque a árvore da vida, o fruto dela não é igual à árvore do mundo, do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore da vida tem que ser apresentado, tem que as pessoas provarem, para depois elas sentirem o sabor. Porque se elas olharem o fruto, não é atrativo. O Senhor Jesus não era atrativo. É por isso que do lado de fora do tabernáculo que Deus mandou construir, era de peles de texugo. As pessoas olharam, não davam valor naquilo, mas o que estava lá dentro era tudo recoberto de ouro, porque para você saber o valor que está dentro do tabernáculo, você tinha que aproximar-se, tinha que fazer parte do povo de Deus. Se você quer saber o verdadeiro valor da obra, você tem que se aproximar, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aproximar da palavra, e saber que ela tem valor, e é um valor muito grande, saber que Deus nos guia e nos protege, cuida de cada um de nós. O que mais acontece no mundo é as pessoas julgarem, e julgam, não só as pessoas, mas os próprios crentes julgam às vezes mais do que as pessoas, igual os fariseus, julgando João Batista, conhecedores da palavra de Deus, mas estava julgando, quem é esse para estar pregando no deserto? Porque é assim que Deus começa. Ele coloca você em dificuldade, porque quando ele levantar e alguém falar alguma coisa de você, você fala para ele, fala assim: Deus me colocou já tem 10 anos nessa obra, eu sei o valor que essa obra tem, eu soube esperar o tempo de Deus para a obra, eu soube andar nesse tempo com Deus, assim como João Batista, e chega no momento que as pessoas não vão ter dúvida mais, assim como Paulo. Deus escolheu esse grande homem, operou e trabalhou, capacitou ele, porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, e ele se torna um grandioso homem, levantando igrejas, pregando o evangelho, não importava onde colocava ele, colocava no cárcere, ele pregava, ele falava de Deus, ele convencia, convertia as pessoas. Levou uma surra, ele com Silas, colocado no cárcere. Você sabe o que eles fizeram? Continuavam louvando a Deus. Isso é ter fé, isso é você reconhecer Deus de verdade, porque se vier uma dificuldade e você baixar a cabeça, significa que você ainda não está alicerçado na palavra de Deus, porque quando você está alicerçado, vem a dificuldade e você fala: glória a Deus, porque o meu Redentor vive. E por isso que esse homem também está sendo falado aqui.
aos olhos dos homens, nunca seria levantado para fazer a obra de Deus. Mas aos olhos de Deus foi levantado, fez e fez com louvor. Lucas 19, 1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Mais uma vez você vê o homem julgando. O homem julgando a escolha de Deus. Mas e as barreiras que Zaqueu enfrentou para chegar ali naquele lugar? E ele nem sabia que Jesus ia convidá-lo. Ele nem sabia que ia ouvir a voz do Senhor. Ele simplesmente subiu porque ele queria vê-lo. E a vontade foi tão grande que ele deixou tudo que estava fazendo, subiu numa figueira brava porque ele era pequeno, de baixa estatura, cheia de espinha a figueira, mas ele não olhou para isso, ele olhou para a vontade de conhecer o Senhor Jesus. E isso é o que me fortalece, porque eu estou aqui hoje também para ouvir a voz do Senhor, para que Ele fale dentro do meu coração, para que Ele fale no coração de cada um de vocês, para que Ele fortaleça vocês, para que Ele queira entrar na casa de cada um de vocês. Olha que bênção é ter Jesus, é ter o Espírito Santo dentro da nossa casa. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você acha que você precisa de alguma coisa, meu filho? É claro que não. Você tem tudo. Você tem sabedoria, você tem alimento, você tem fartura, você tem coragem, você tem determinação, porque tudo isso a palavra de Deus nos dá, através do Espírito de Deus. Mas para ter esse reconhecimento, para você receber isso, é preciso fazer o que Zaqueu fez, se esforçar. E olha que Zaqueu, aos olhos dos homens, era uma pessoa malquista. Era cobrador de impostos, passava a perna nas pessoas, vivia enganando, só queria saber de dinheiro. E parece que no momento da vida dele, ele viu algo diferente. Ele viu uma pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha bens materiais, e ao mesmo tempo tinha uma multidão que estava seguindo aquela pessoa. Ele falou: eu preciso disso, porque é isso que eu tenho, está um vazio aqui grande. E às vezes o vazio que nós temos no nosso coração é a falta do Espírito de Deus. Ele queria apenas se aproximar, ver Jesus passando de longe, olhar e falar: será que é um daqueles? Quem será que é? Porque não dava para saber, era uma multidão ao redor do Senhor Jesus. Aqueles que ele tinha curado, aqueles que estavam aprendendo, seus discípulos, aqueles que eram os curiosos, e aqueles que queriam matar o Senhor Jesus, tudo embolado ali, e Jesus continuava a obra, porque a obra de Deus não para. A obra é de Deus. É por isso que as pessoas têm que parar de ficar julgando as pessoas. Não devemos julgar ninguém. O Senhor Jesus, que era Deus, não julgou. Ele veio perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por nós estarmos aqui fortalecidos pelo poder dessa palavra e continuar rompendo mais um ano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus para a gente ter amadurecido um pouco mais na palavra de Deus, confiando um pouco mais, confiando na nossa vida, nossa família, o nosso trabalho. Glória a Deus por isso. Porque é isso que o Senhor quer que nós façamos, para que Ele fale assim: hoje me convém pousar em tua casa, na casa de cada um de vocês que estão aqui, de vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. E você sabe que a transformação de Zaqueu foi tão grande que ele fala assim:
Metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e aqueles que eu defraudei, vou restituir quadruplicado. Isso é restauração. Isso é colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. E glória a Deus por ele, Senhor, está fazendo isso conosco também, nos ensinando a valorizarmos cada vez mais essa palavra, nos ensinando para que a gente não enfraqueça, continuemos sempre forte. E quando vier a fraqueza, peça a Jesus força. Peça a Jesus força. Aqui, assim como Sansão fez. Estava cego, estava fraco, estava sendo humilhado, porque não queria andar nos caminhos do Senhor, e tudo aquilo aconteceu por culpa dele, mas no final ele pediu: Senhor, me dá força de volta, só essa vez, para que essas pessoas parem de caluniá-lo, falar que o Deus deles é mais forte do que o meu Deus. E o Senhor foi lá e pá, a força restituída, e ele destruiu tudo ali de novo. Porque Deus é por nós, e sempre será por nós. 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, 10, 16, 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante do Senhor. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha que coisa mais linda. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Só que ele não fala quem era. Amadurecendo Samuel na palavra. Quando chega o primeiro, mais forte, um lutador, um guerreiro, Samuel já vai preparando o óleo. É esse, sem dúvida nenhuma. Conheço meu Deus, esse forte aqui, é ele que vai escolher esse aqui. E quando ele vai se aproximando, Deus fala: nesse aí não, filho, pode deixar ir embora. Deus já podia ter falado para Samuel que era o mais novo, mas por que ele não falou? Ele podia ter falado de aquele pequeno, mas por que ele não falou? É porque Deus quer que a gente aprenda com cada passo no caminho dele. Porque você aprendendo, caminhando, te dá mais entendimento espiritual. Deus nunca te dá nada pronto. Ele nunca dá nada pronto para a gente. Te dá a palavra, você tem que buscar. Te dá o conhecimento, porque você buscou esse conhecimento. Te fortalece. Ele vai te colocar coragem em você, em situações a qual você teria medo. Ele vai provar se você está alicerçado na palavra, colocando situações que talvez quando você estava no mundo, você não teria dúvida nenhuma que ia entrar na enrascada. Mas e agora? Você está com a palavra, você vai entrar ou você vai ser fortalecido? Porque é assim que ele fala, que ele faz. Para saber se realmente você está amadurecendo ou que continua ainda comendo papinha. Ou agora você está alimentando um alimento sólido que é a palavra de Deus. Era isso que Deus estava fazendo com Samuel. E ao mesmo tempo mostrando para ele: a obra é minha, é eu quem escolho. Se vocês estão aqui, porque eu escolhi cada um de vocês aqui para fazer a minha obra. E a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continuará. Alguns desistem, alguns vão para outros lugares, mas a obra de Deus continua. A maioria daquele povo morreu no deserto, mas os jovens continuaram marchando. A maioria daquele povo foi enterrada no deserto, mas Josué e Caleb continuam marchando, junto com Moisés, junto com Arão. Sempre vai ter pessoas sendo escolhidas por Deus para continuar a caminhada. E vem outro, e vieram 7 filhos. Eu tenho certeza para você que Samuel nunca mais vai
esquecer, ele nunca mais esqueceu aquela lição, porque Deus falou para ele: eu não olho, eu não vejo como vê os homens, porque nós somos acostumados a olhar o exterior. Vê uma pessoa toda vestidinha, vê uma pessoa com a roupinha, já acha que aquela pessoa é boa, e às vezes não é. Aí vê uma pessoa que está maltrapilha, que está mal vestida, você não conhece o coração, você já julga, e às vezes aquela lá é a escolhida de Deus, o coração é bom, o coração ali, ó, se a semente cair, ela vai germinar e vai dar muito fruto, e é dessas que nós precisamos, para fazer o evangelho crescer e continuar crescendo cada vez mais na palavra de Deus. Quando vieram todos, só tinha um. Samuel, lógico, pensou, né? Com certeza, só tem esse, só tem que ser esse, não tem mais jeito de ser outro, né? Vamos esperar ele chegar. Aí chega o mais pequenininho, mas estava onde? Nas malhadas, cuidando das ovelhas. E Deus transforma Davi no maior rei de todos, segundo o seu coração. A descendência do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Nem estava lá naquele lugar, nem estava esperando. Agora eu pergunto para vocês, vocês estão aqui hoje, reunidos sob essa palavra, vocês também nem estavam esperando que Deus pode fazer tudo isso nas nossas vidas também. Mas é preciso de ter a fé que esses grandes homens tiveram, porque Davi, quando pegou a oportunidade, ele não desistiu. Foi opressão, foi perseguição, risco de morte, mas a mão levantada e dizendo: meu Deus me protegerá, meu Deus me protege, meu Deus me fortalece, até que ele se torna tão vencedor, que não estava perdendo nenhuma batalha mais, porque ele não estava lutando, Deus estava lutando por ele. Deus luta por nós também. E sorria, e acredite, que nós estamos aqui hoje, porque a obra é dele, e ele é quem escolhe cada um de nós. Nos alegremos por fazer parte dessa obra grandiosa e maravilhosa do Senhor. Continuemos firmados sobre essa palavra, acreditando que Deus é tudo, e Ele é tudo nas nossas vidas, e continuará sempre nos alimentando e nos fortalecendo, sob o poder dessa palavra, porque essa palavra, ela tem poder. No momento, João Batista estava sozinho no deserto, mas depois de um tempo, ele estava rodeado de milhares e milhares de pessoas, porque ele fazia parte da obra de Deus, assim como nós. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando cada um de nós, de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos estar orando pelos pedidos de orações. Vamos estar orando pela vida do irmão José, Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela, Catarina e Joaquim, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson, Rosana, Rafaela, Rian, Alessandro, Simone, Darcy e Aline. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós apresentamos cada nome que foi citado diante do teu altar. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha alcançar cada vida, trazendo cura,
trazendo a libertação, trazendo transformação, trazendo a paz do Senhor e o refrigério. E que o Senhor, ó Pai, envie anjos ministradores da Tua palavra, que eles venham ter a oportunidade de arrependimento e que a Tua misericórdia venha alcançá-los da mesma forma que o Senhor nos alcançou. Papai querido, supre as necessidades materiais e espirituais deles, continua guardando a entrada, a saída, livrando de todo laço e de todo embaraço. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai querido, e diante de Ti, que o Senhor venha abençoar a Tua amada igreja nesta noite. Abre porta onde não tem porta, supra as necessidades de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, derrama da Tua paz, derrama da Tua força, do Teu refrigério sobre cada um aqui nesta noite. Papai querido, derrama da unção, da sabedoria, Papai querido, e que o Senhor venha colocar sobre cada mão nesta noite a unção da capacitação do Senhor. Que tudo que nós fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, que todos venham ver, ó Pai, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Papai querido, apresentamos a semana que se inicia, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra as afrontas, as barreiras, as palavras de maldição, que o Senhor venha desfazer e lançar por terra, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. Papai querido, obrigada por estarmos aqui na Tua casa, obrigada pelo Teu renovo, obrigado, ó Pai, pelo Teu refrigério e a Tua força sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.